minha flor, eu tenho certeza que o sonho de muitas das minhas amigas aí de casa é fazer alguma cirurgia plástica. Ai, quem é que já não sonhou com isso? Mas poucas se perguntam como será o processo de cicatrização. Porque fica cicatriz, viu, gente? Fica bonita, feia, grossa, fina, mas fica. Não adianta porque fica. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje com o doutor Ronaldo Soares, cirurgião plástico, que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que eu tenho o enorme prazer de receber aqui mais uma vez. A cirurgia plástica, quando bem feita, quando bem indicada, quando feita por um cirurgião da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com todas aquelas indicações que nós conversamos aqui outro dia, que eu estava explicando para você, minha amiga, que um cirurgião plástico, ele estuda 6 anos de medicina, faz mais 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica. Esse homem fica lá com a cabeça em cima dos livros, ó, estudando. Então, esse homem é um homem extremamente preparado para te atender. Quando a cirurgia é bem indicada, o cirurgião é um cirurgião preparado, o resultado geralmente é fantástico. Mas a paciente tem que saber que em algum lugar ele cortou. Então, aquela cicatriz vai acontecer. Sim. Ela pode ficar bonita, ela pode ficar feia, mas ela vai acontecer. Vai sim, Mara. Então, a gente quer saber quando que essa cicatriz fica boa, como que tem que ser o procedimento para que tudo dê certo e essa cicatriz fique quase imperceptível. Ó, Mara, você falou uma questão muito importante, né? Tem muitas pacientes que perguntam, doutor, vai ficar cicatriz? A verdade é, vai ficar uma cicatriz. Só que a gente tem meios para poder orientar a expectativa, né, e melhorar a paciente para preparar para a cirurgia. Então, para a gente poder ter uma boa cicatrização, você tem que indicar bem a cirurgia, o paciente está acima do peso, ela tem que estar com IMC de 28 para baixo para fazer uma cirurgia segura. Tá? Paciente que fuma, dependendo de qual for o tipo de cirurgia, orientar o tempo que tem que parar de fumar antes e após a cirurgia, né? Paciente que tem problemas de saúde, por exemplo, diabetes, está com diabetes bem controlado para ter uma boa cicatrização. E hoje em dia, por exemplo, é tão comum, né? Pacientes são veganos, né? Vegetarianos, você poder suplementar proteína para ele ter uma boa cicatrização. Gente, primeiro, não sabia que cigarro influenciasse na cicatrização. Eu não sabia que não comer proteína influenciasse na cicatrização. Eu não sabia que estar acima do peso influenciasse na cicatrização. Olha quanta coisa. Olha quanta coisa influencia na cicatrização. Tipo de pele influencia na cicatrização? Influencia sim, Madá. A gente já sabe que pacientes negros e asiáticos têm uma tendência maior a ter cicatriz hipertrófica e queloide. O que é cicatriz hipertrófica? É basicamente o seguinte, a cicatriz hipertrófica é uma cicatriz mais alta, uma cicatriz exuberante, tá? Que às vezes pode até coçar, ela fica bem alta mesmo, só que ela respeita a borda da cicatriz. O queloide, ele tem esse aumento, mas ele invade a borda da cicatriz. É como se fosse um tumor benigno de cicatrização. Fica um cordão? Fica, pode ficar um cordão. E isso aí já foi comprovado já que pacientes negros e asiáticos têm maior tendência. Só que nós, no Brasil, somos muito miscigenados, né? Então, às vezes, vai ter paciente branco que pode ter cicatriz hipertrófica e queloide também. Entendi. A área da cicatrização fica com sensibilidade? A sensibilidade, Marta, é o seguinte, ela pode ficar aumentada ou reduzida. Quando a gente faz uma cirurgia que tem o corte, tem incisão, nervos sensitivos são seccionados, são lesionados, cortados. Sim. E a pontinha do nervo, ela pode ou aumentar a sensibilidade ou reduzir a sensibilidade. E isso demora mais ou menos de 2 anos, de 2 meses até 1 ano para normalizar essa sensibilidade. E tem muitos casos de paciente, por exemplo, abdominoplastia, que fica permanentemente com a sensibilidade reduzida na região do pé da barriga. Entendeu? Ela sempre vai... É como se ela não sentisse? Ou ela não sentisse, ou é uma sensibilidade bem leve.
não é uma sensibilidade normal. Adianta ficar passando creme nesses lugares, assim, pomada, essas coisas adiantam ou tem que deixar quieto ali, deixar a natureza resolver o problema? Assim, é muito bom óleo hidratante, por exemplo, né, para prevenir estrias. Tanto géis de silicone quanto fitas de silicone, a gente usa em pacientes que têm maior predisposição a ter cicatriz hipertrófica, a ter queloide. Então, por exemplo, pessoas que já têm uma cicatriz anterior que ela é hipertrófica, então a gente já indica ou o gel de silicone ou a fita de silicone. A fita, ela vem inteira e ela é um lado silicone e outro lado é uma cola. Aí você corta do tamanho da cicatriz e coloca na região da cicatriz. E você usa de 12 a 16 horas por dia, por 1 a 3 meses direto. Isso é para prevenção, né? E quando a cicatriz começa a ficar hipertrófica, né, ou queloide, começa a ficar grossa a cicatriz, aí você pode aplicar o corticoide, né? O corticoide que a gente usa é a triancinolona. Ela tem um efeito anti-inflamatório, ela tem um efeito como se fosse de amenizar a cicatriz. É injetável esse corticoide? É injetável, é injetável. No caso de pessoas que têm essa tendência? A fita e o gel é para prevenir. E a injeção do corticoide já é para tratar, é para quando já começou a ficar hipertrófica. Tá. O que o senhor diria que é um inimigo da boa cicatrização? Um ou vários inimigos da boa cicatrização? São vários inimigos, madame, mas assim, um dos mais comuns é o tabagismo, o cigarro. Tá? Aqueles que o senhor falou no começo. Com o tabagismo, certeza, o diabetes. O diabetes, a obesidade, né? Ou o paciente não respeitar o tempo de recuperação, né? Por exemplo, mama, tem muitos pacientes que às vezes a gente faz o T e acaba tendo que prolongar um pouquinho para tirar aquela flacidez lateral e já começa a levantar o braço antes do tempo, né? Então pode alargar a cicatriz, aí pode acontecer. Pode acontecer. Agora, não adianta a pessoa chegar lá e dizer assim, olha, doutor, eu quero fazer não sei o que, mas não quero cicatriz. Então não dá, né? Porque não dá. Deus, o senhor ainda esse curso o senhor não fez, né? Até hoje a medicina não conseguiu evoluir nessa forma de não existir cicatriz. A cirurgia plástica, basicamente, a gente substitui uma forma por uma cicatriz. A cicatriz ela pode ficar boa, ela pode ficar média, pode ficar ruim, e você tem que refinar depois a cicatriz, mas uma vez cicatriz, será sempre uma cicatriz. Quando você tem que refazer uma cirurgia, vamos supor, a pessoa fez uma mamoplastia, passou um tempo, passaram-se 10 anos, 12 anos, por qualquer razão, vamos dizer, a pessoa entrou na menopausa, os seios cresceram absurdamente, ela teve que refazer. E cortou de novo. Sim. Necessariamente essa cicatriz vai ficar ruim, porque cortou outra vez no mesmo lugar ou próximo ao lugar? A tendência, assim, quando você refaz uma cirurgia, a cicatriz, né? Vamos supor, a pessoa fez uma mamoplastia, uma abdominoplastia, e você refaz a cicatriz, ela tende a ser melhor. Porque, melhor? Melhor, gente, não pior, melhor. Porque assim, na primeira cirurgia, por exemplo, na abdominoplastia, você estica a pele, né? Já é uma cicatriz com tensão. A gente sempre explica, cicatriz de cesariana é uma cicatriz sem tensão nenhuma, porque a mulher está com barrigão, o bebê nasce e junta borda com borda. Então, em geral, é uma cicatriz que costuma ficar boa, tá? Na abdominoplastia já é uma cicatriz com tensão, você tira todo excesso de pele. Então, é uma cicatriz que tende a alargar mais ou dar mais cicatriz hipertrófica, tá? Só que quando você refaz, você refina a cicatriz, ela já está sem tensão, é só superficial a cirurgia. Então a tendência é ficar melhor a cicatriz. Ficar melhor ainda a cicatriz. Isso. A cicatriz é um drama para o cirurgião plástico? Ou não é a pior coisa da cirurgia plástica? Quando ela é uma cirurgia assim bem programada, com os tempos calculados, ou bem orientada em relação ao cigarro, à nutrição, né? Uma dieta com bastante proteína, com vitamina C, que são fatores, cimento da cicatrização, e problemas de saúde bem controlados, não tem contratempo. Agora, você tem que sempre conversar com o paciente e deixar ele bem com a expectativa real do que vai acontecer. Entendi. Então, gente, vamos resumir essa história toda
da cicatriz. Esse era um assunto que ficou pendente na última vez que o doutor esteve aqui e que eu achei bastante importante esclarecer, porque mesmo que a mulher diga assim, não, eu não quero fazer plástica, no fundo a gente quer, viu? A gente quer dar uma arrumada, porque sempre tem alguma coisa que a gente não gosta, que a gente gostaria de colocar no lugar, que a gente gostaria de ajeitar. Então, é bom que a gente tenha em mente algumas coisas. Primeiro, vai ficar cicatriz. Segundo, se você quer que a sua cicatriz fique bonita ou quase imperceptível, porque às vezes elas ficam quase imperceptíveis, Sim. né, doutor? É. Quase imperceptíveis. Você tem que seguir passo a passo todas as recomendações que o cirurgião vai te dar. Então, a primeira coisa, né, doutor? Tem que estar dentro do peso. Isso. Porque se não tiver gorda, vai virar uma confusão, né? Com certeza. Depois da cirurgia. Com certeza. Segundo, eu nunca soube, mas ele acabou de dizer que o tabagismo é péssimo para isso. O diabetes tem que estar controlado. Tem que estar controlado. Né? Eu não sabia que se você come pouca proteína, isso é ruim para sua pele. É ruim para sua cicatrização. Pouca vitamina C no organismo também é ruim para sua cicatrização. Não respeitar o tempo de repouso e recuperação é péssimo. Isso. Para a sua pode cicatrização. Abrir um pode abrir um ponto, é péssimo para a sua cicatrização. E o que menos você pode ajudar a ter uma boa cicatrização é a sua genética, né? Isso. Essa daí não tem muito o que fazer, né, doutor? Essa não tem. Paciente em geral que é muito branquinho, como você, Mada, tende... Eu sou quase transparente. Tende a ter uma cicatrização boa, que a longo prazo ela fica bem branquinha, né? Mas, por exemplo, paciente que é mais moreno, né? Pode ficar com uma cicatrização mais escura ou às vezes mais clara, tá? O sol é um outro fator que pode interferir também. Logo após a cirurgia, é bom a gente evitar pegar sol direto na cicatriz por pelo menos 6 meses, porque o sol pode pigmentar a cicatriz. Bom, e aí fica a pergunta, se vai ficar cicatriz, faço a cirurgia ou não faço? É tudo uma questão de custo-benefício, né? Isso que você quer tirar, mudar, diminuir ou aumentar. Quanto que isso está te incomodando, né, doutor? Justamente. É sempre assim, jogar na balança o quanto que está incomodando o contorno, né, pela cicatriz. Se o contorno está incomodando mais do que a cicatriz que vai ficar, vale a pena operar. Agora, se o contorno não está incomodando tanto quanto a cicatriz que vai ficar, aí é melhor não operar. Dá para disfarçar de outra maneira? Então vai tocando. Não é isso, doutor? Com certeza. Doutor, foi um prazer enorme prazer foi ter o meu. senhor aqui. Volte outras vezes, porque tem com mais certeza. coisas para perguntar. Eu não consigo fazer tudo numa entrevista só, entendeu? Porque a minha curiosidade é infindável, o senhor não tem noção. Então o senhor vai voltando sempre que o senhor puder, porque eu também não posso tomar aqui a sua tarde inteira, que o senhor tem consultório, tem cirurgias, tem tantas coisas, mas o senhor vai voltando sempre que o senor puder, que eu vou abusando da sua sabedoria. Prazer, tá ok? Tá Suas bom. redes sociais, por favor, doutor. O Instagram é @dr.ronaldosoares, tá? E o site é www.ronaldosoares.com.br. Muito bom. Obrigado, muito obrigada, madame. doutor. Muito obrigado Foi um pelo prazer convite. enorme. Plástica não é brincadeira, não. A paciente sempre deve seguir todas as recomendações do seu médico para a correta cicatrização da cirurgia. E como tem gente que quer fazer a cirurgia, mas não tem coragem, após os comerciais, o assunto será autoconfiança e autoestima. Vamos levantar essa autoestima aí. Aguarde que eu volto já já.